Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vós nesse momento. É um prazer estar aqui novamente para poder trazer palavra de esperança e também de refrigério para a nossa alma, que muitas vezes se encontra cansada e aflita por questão do momento a qual nós estamos vivendo e que é do conhecimento de todos essa situação, na qual eu também preciso citar. Eu estou aqui exatamente para citar aquilo que vem para nos trazer esperança, falar sobre a Palavra de Deus. E para esse momento eu quero usufruir da Palavra de Deus para ler o livro de Atos, capítulo 1, do versículo 1 a 11, que diz o seguinte: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou época, o que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos do céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento que nós usamos exatamente para fazer aquilo que o Senhor nos orientou: pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, até que o Senhor venha. Nós estamos aqui para esse momento, para que aqueles que estiverem nos ouvindo, aqueles que estiverem nos assistindo, possam abrir também o seu coração, para que possa entrar a sua palavra e então também ser transformado através da fé que tem na palavra e também na vida do Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou de uma vida de pecado, uma vida de morte, para uma vida de luz, uma vida de eternidade junto com o Senhor, assim qual nós esperamos até que o Senhor volte. Assim nós oramos e agradecemos em teu nome, Jesus. Amém. A esperança que está para vir, a esperança do porvir. Um sonho, ele existe de duas formas. Nós temos aquele sonho que nós temos em realizar alguma coisa e nós temos aquele sonho que temos quando nós estamos dormindo. Interessante que, quando nós estamos dormindo, nós temos 2 estágios de sono. É aquele sono que é mais breve e que nós temos um sonho que não traz muitas situações, traz umas imagens meio escuras, meio apagadas, e nós temos também uma outra situação do sonho, a qual nós temos uma intensa atividade neural, intensa atividade cerebral, a qual os sonhos podem ser considerados como um subproduto da atividade do nosso cérebro na horas da noite, no momento em que nós estamos dormindo. E quando nós estamos dormindo e temos esse sonho mais agitado, de imagens, de cenas e acontecimentos, ele é um sonho que nos reverte a situações a qual parece que nós estamos até vivendo dentro do sonho, né? E quando nós acordamos, nós nos despertamos e pensamos assim: nossa, foi um sonho, bom, ou era só um sonho. Então tem essas situações. O interessante é que a Bíblia, ela também relata alguns sonhos, e são sonhos interessantes. Nós podemos usar de exemplo a própria Bíblia no livro de Gênesis, a qual são relatados muitos sonhos. Todos os sonhos são relatados com o intuito de Deus falar com os homens através dos sonhos. Quer dizer que isso não acontece mais? Pode acontecer, porque é algo muito particular entre Deus e entre o homem. Existe uma forma de interpretar esses sonhos? A Bíblia não descreve, porque, como já foi dito,
é uma coisa particular. Então Deus pode usar sonho para falar com as pessoas? Pode. Deus pode usar também pessoas para falar com pessoas? É o que mais usa. E Deus também pode usar aquilo que nós estamos usando nesse momento, que é a Bíblia, para falar com nossas pessoas. E falando a respeito de sonho, nós temos um personagem da Bíblia, José, que ele teve muitos sonhos. Ele foi conhecido também por ter alguns sonhos e também o interpretá-los. Então isso é um privilégio que Deus o deu para que então ele pudesse então interpretar os sonhos e também falar a eles. O mais interessante foi um sonho que José teve, que ele falou assim: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Isso ele estava falando aos seus irmãos. E essa situação colocou José em uma situação delicada, porque os irmãos dele não gostaram disso. Então venderam ele para o Egito, então ele foi escravo no Egito, foi preso no Egito. E quando ele estava nessa prisão, ele interpretou dois sonhos, um padeiro e um copeiro. E depois que ele interpretou esse sonho, um deles saiu da cadeia e o outro foi morto. E então o faraó também teve sonhos. E esses sonhos deixavam o faraó muito irritado, porque ele não conseguia interpretar e não sabia quem o podia interpretar. Que exatamente foi quando José falou a ele que ele estava tendo sonho a respeito dos 7 anos de fartura e os 7 anos de seca, que eram a representação das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. Os sonhos que temos é um mistério, mas ele é um particular entre nós e Deus. Mas e nós? O sonho que nós podemos alcançar. Nós temos também aquele sonho de realizar alguma coisa de coisa financeira, de poder aquisitivo, como às vezes eu sonho em ter uma casa nova, em ter uma casa própria, em ter um carro novo, em ter um emprego melhor, em conseguir abrir uma empresa, conseguir ter algo que me leve à independência. É algo bom, é um sonho realizável, é um sonho aquele que eu quero realizar através do meu envolvimento, através da minha dedicação. E quando nós nos voltamos para a nossa vida cristã, nós temos esse empenho também de realizar sonhos cristãos? Mas quais seriam esses sonhos cristãos? Será que um desses sonhos seria de poder ler toda a Bíblia em um ano? É algo palpável e é algo também até possível de se fazer, assim como é possível de ler em 3 meses, ou também ler em até, se for uma pessoa muito boa de leitura, até em 72 horas corridas. Aí já é uma prova de fogo, né? Você sentar e ler a Bíblia em 72 horas corridas, bastante, mas é também um sonho a ser alcançado. Mas assim, nós como cristãos precisamos ter um sonho de buscar e realizar, que é exatamente fazer isso, pregar a palavra de Deus àqueles que precisam, àqueles que estão num momento difícil, àqueles que estão precisando de uma palavra de consolo. E nós precisamos ser a ferramenta de Deus para anunciar o Evangelho, para anunciar a boa nova que traz libertação, que traz salvação às pessoas que estão precisando de uma palavra de consolo. E ser usado por Deus é ser uma ferramenta muito valiosa. Não é que Deus não possa usar outras, Deus usa quem Ele quer e quem Ele desejar. Para nós, para você, para quem se coloca à disposição de Deus para ser uma ferramenta, é algo valioso. Ser usado por Deus, nossa, eu estou sendo usado por Deus, isso é maravilhoso, isso é algo extraordinário. E para que nós possamos ser essa ferramenta, para que Deus nos use como Ele bem quiser, como Ele bem entender, nós precisamos seguir algumas orientações que são fundamentais e essenciais para a nossa vida, a qual nós precisamos relembrar. Por isso eu quero trazer aos irmãos esse pensamento que diz assim: para sermos ferramentas nas mãos de Deus, precisamos compreender alguns fatos essenciais. Lembrando, para sermos ferramenta nas mãos de Deus, precisamos compreender alguns fatos essenciais. O primeiro fato essencial para nós compreendermos que após a ressurreição, Jesus ministrou aos discípulos por mais 40 dias. Mas o que isso tem a ver? Que Deus, Ele se dedica, que Jesus ele se dedicou após a ressurreição a ainda continuar ensinando os apóstolos e seus discípulos. Porque Jesus, antes de morrer, Ele teve 3 anos com os discípulos. Nesses 3 anos, Jesus fez tudo aquilo que está relatado nos livros de Marcos, Mateus, Lucas e João. E aqui no começo do livro de Atos, Jesus ainda passa mais 40 dias, a dedicação
de Jesus para nos capacitarmos para sermos ferramentas úteis nas mãos de Deus. E esse tempo que Jesus passou, então, depois de ressuscitar, ele usou para anunciar e para falar sobre o reino dos céus. Falar aquilo que é conveniente para nós anunciarmos. Às vezes até entre igrejas, surgem algumas discussões, não, porque na nossa igreja é assim, porque na minha igreja é assim, porque o nosso testemunho é assim, porque a nossa doutrina é assim, porque o nosso pensamento é assim. E onde está Jesus? Precisamos anunciar Jesus. Quando nós colocamos a parte religiosa de lado, quando nós colocamos a parte a qual nós nos prendemos, que é a parte doutrinária, e nos dedicamos exclusivamente para anunciar o amor de Jesus, nós estamos anunciando o reino de Jesus. É isso que está descrito no versículo 3, que fala assim: e estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O que Jesus fez? Jesus, nesse momento, ele aproveitou esses 40 dias para fazer um intensivão aos seus discípulos. É aquele mesmo intensivão quando nós nos preparamos para fazer uma prova, prestar um concurso, a qual nós nos inscrevemos em um cursinho por aí, e qual tem aquela semana intensivão. Vai da tarde até a noite, semana toda, ou pega o final de semana, sábado, domingo, de manhã até a noite, aquele intensivão. Então, assim, para reforçar. E Jesus usou esse período para reforçar os discípulos, para que eles estejam convictos daquilo que era para ele fazer. Então Jesus, ele se dispõe a nos ensinar a ministrar, e nós precisamos estar prontos para sermos ministrados por Jesus em nossa vida. Em segundo ponto, não sermos ansiosos com respeito à capacitação de Deus. Às vezes acontece que quando nós ficamos muito alegres, nós ficamos também muito eufóricos. Quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, nós ficamos alegres. Nossa, eu sou salvo, glória a Deus, aleluia, que bênção. Então nós queremos já, da mesma forma, já ser usado por Deus, nós já queremos orar, para as pessoas já ficarem curadas, queremos orar para as pessoas já poderem ter uma resposta daquilo que espera, mas não é assim algo tão imediato. Nós precisamos primeiro sermos capacitados, mas não ficarmos ansiosos o quanto a isso. Versículo 4 e versículo 5 fala assim: e comendo com eles, ou seja, Jesus estava comendo com seus discípulos, e determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. A capacitação, ela vem de Deus, mas nós não precisamos ficar tão ansiosos para sermos capacitados, porque nós precisamos primeiro ter um tempo de estudo, de aprendizado, para depois nós colocarmos tudo em prática, né? Mas aqui está Jesus comendo com os discípulos, e Jesus ainda orienta para eles não saírem de Jerusalém até que aconteça a promessa do Pai. Qual que é essa promessa? É a descida do Espírito Santo, que o próprio Jesus ele descreve lá em Lucas capítulo 24, versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui Jesus está se referindo ao Pentecostes, a descida do Espírito Santo. O chamado de cada cristão é para servir a Deus, um privilégio que temos, pois até os anjos desejariam pregar o Evangelho, mas não pode. É o que até o próprio Pedro descreve, que os anjos queriam, anelavam, mas eles não podem. É uma capacitação que é dada exclusivamente aos humanos, e ela vem de Deus. Precisamos ser pacientes e aceitar a transformação. Ninguém usa uma ferramenta quebrada, ou ninguém usa uma ferramenta que ainda está em formação. Como que eu vou pegar um martelo e pegar um prego e vou pregar o martelo sem a cabeça do martelo? Eu vou bater só com o cano? Ou eu vou pegar só a cabeça do martelo e vou tentar pregar sem a parte do cabo?
Vai ser difícil, é difícil você manusear uma ferramenta que ainda está sendo forjada, que ainda está sendo concluída. Então Deus, Ele é paciente para nos ensinar e para nos forjar da forma que Ele desejar. Assim como Ele precisou aguardar 40 anos para que Moisés fosse forjado para então poder ser um líder, para então direcionar todo o povo de Israel, todo o povo hebreu do deserto até a terra prometida. Assim como usou Josué pelos 40 anos de deserto para depois ser um bom líder para conquistar toda a terra de Jerusalém, de Judá, para então assim distribuir as tribos. Nós precisamos ser pacientes para sermos transformados e depois ser usados para a glória de Deus. Jesus, Ele vem restaurar as ferramentas quebradas, vem restaurar vidas em pedaços para ser usadas novamente pelas melhores mãos do mundo, as mãos de Deus. Essa é a função também do Espírito Santo e é os ensinamentos de Jesus. Precisamos ser moldados segundo o caráter do próprio Jesus para que possamos ser ministrados no nosso coração através de Jesus e depois que possamos ser usados por Jesus como ferramentas para anunciar o Evangelho, para servir, para aconchegar, para orientar. Essa é a ferramenta que nós somos usados, que Jesus gosta de usar, que Deus usa cada um de nós. E terceiro, a nossa preocupação não deve ser com o tempo ou com a época. Às vezes nós nos preocupamos muito com tempos, com épocas, com momentos, com o que aconteceu, o que pode acontecer, mas nós estamos ainda no presente. Esse momento, esse tempo é o presente. Versículo 6 e versículo 7, os discípulos questionam Jesus e falam assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? A Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Alguns dos discípulos judeus que estavam presentes com Jesus ainda perguntam: Ok, Jesus, nós compreendemos, mas então vai ser nesse tempo que restaurareis o reino de Israel? Esses homens eles estavam preocupados com a hegemonia humana, estavam preocupados com o poder humano, com o governo humano. Mas Jesus, Ele não está preocupado com o governo humano. Jesus está preocupado com que nós façamos aquilo que Ele nos mandou fazer, ministrar o Evangelho. Porque não nos compete conhecer tempos ou época que o Pai descreveu pela sua exclusiva autoridade. Nós precisamos deixar que Deus se preocupe com preocupações que é conveniente a Deus. Tempo ou época não é a nossa preocupação. E nós temos as nossas preocupações, que é exatamente fazer aquilo que Jesus nos orientou a sermos. Boas testemunhas, sermos bons dispenseiros, sermos bons mordomos, sermos bons porta-vozes de Deus aqui na Terra. Né? A humanidade ela é fascinada pelo futuro, tem um desejo de saber o amanhã, mas assim como o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 34, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Amanhã já está reservado e guardado na presença e na sabedoria de Deus. Ele sabe o que acontecerá amanhã, nós não. Então nós precisamos nos preocupar com hoje, com agora. Talvez hoje seja o último momento que nós temos para compreender que Jesus é suficiente para a nossa vida. Talvez amanhã não teremos mais esse momento, mais esse tempo. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você tem o desejo de orar a Deus e se entregar a vida a Deus, faça. Faça no ato, faça hoje. Não espere. Se entregue a Jesus hoje, para que assim em 4 lugares, porque a capacitação vem do Espírito Santo para testemunhar. Então nós seremos capacitados de poder para sermos testemunhas em nome de Jesus. Versículo 8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aqui então recebam o poder do Espírito Santo para testemunhar. Então aqui Jesus está continuando a sua frase, está dizendo, porque não compete a nós se preocuparmos com tempo ou época, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Aqui então acaba a incapacitação e dá início à capacitação ministrada pelo Espírito Santo. Recebereis o poder
de ser testemunha de Jesus. Olha só, eu posso testemunhar o nome de Jesus sem ao menos ter visto como os discípulos viram, só por crer nas Escrituras Sagradas. Olha só, recebereis o poder para ser testemunha. Isaías, ele se considerava homem de lábios impuros e que habitava no meio de povo de impuros lábios. Então, na visão que Isaías tem, um anjo pega uma pinça e pega uma brasa e coloca na boca de Isaías e purifica. Então, naquele momento, ele está purificado para ser um porta-voz de Deus. Assim como nós somos porta-voz de Deus, no momento em que nós aceitamos Jesus, somos convertidos, então o Espírito Santo abunda no nosso coração, enche a nossa vida, então nós estamos cheios de poder para anunciar a palavra de Jesus, até que Ele venha. Nós seremos capacitados da forma que Deus assim desejar, no poder do Espírito Santo, para sermos testemunhas na nossa cidade, para sermos testemunhas no nosso estado, no nosso país, até no mundo. Paulo descreve lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. O Espírito Santo concede a cada um de nós a capacitação necessária, que cada membro tem um ponto importante, tem uma atividade importante a desenvolver no corpo de Cristo. Assim como minhas mãos são importantes, assim como meus olhos são importantes, meu nariz, meus ouvidos, minha boca. Todos são membros e são importantes, e todos eles estão ligados ao corpo, assim como meus pés, assim como os dedos dos meus pés, todos são importantes. Então nós somos capacitados como assim Deus desejar. Assim como Paulo descreve, alguns serão para apóstolos, como já foram os apóstolos, para os profetas, para os evangelistas, para os pastores, para os mestres, para os estudiosos, e assim vai aperfeiçoando os santos. Quem são os santos? Nós somos os santos. Não santos aqueles que não têm pecado, mas santos de forma separada. Nós somos separados por Deus para sermos ministros e servir e edificar o corpo de Cristo. Essa é a nossa função como ferramenta nas mãos de Deus. E em quinto lugar, diz assim: ter esperança que da mesma forma que Jesus subiu, voltará. É o que finaliza o texto, lendo o versículo 9 a 11. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então aqui está a esperança da volta de Jesus. Olha aí, a última colocação. Precisamos ter esperança que da forma que Jesus subiu, ele voltará. Após ter dado essas últimas orientações, então depois que Jesus falou que os apóstolos, os discípulos vão receber e iriam receber poder, Jesus começou a ser elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Essa foi a despedida de Jesus à terra. Os discípulos ficaram olhando para o céu, enquanto Jesus subia. E eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Certamente, aqui foi a representação de 2 seres celestiais, poderia ser 2 anjos, alguma coisa assim, mas na representatividade de Deus, a qual esses 2 varões, que varão significa homens, falaram assim: assim como vocês viram Jesus subir, ele também voltará. Então Jesus assim descerá, retornará para assim levar a sua igreja e quem estiver preparado e aguardando Jesus. Mas antes de Jesus voltar, temos uma missão a cumprir. Mateus 24:14 fala assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Precisamos anunciar o evangelho de Jesus Cristo, que converte o mal em bem, que perdoa pecados e liberta, e que salva todos os que creem em seu nome.
no nome de Jesus. E assim esperamos a volta de Jesus Cristo, como diz Romanos 8:25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Precisamos novamente ser pacientes agora para que Jesus venha novamente e nos leve. Então aqui estão pontos importantes para a nossa vida, para sermos ferramentas preciosas nas mãos de Deus, para sermos usados como Ele quiser. Primeiro, nós precisamos entender que precisamos ter um tempo para sermos ministrados, um tempo para sermos ensinados. Depois, nós precisamos entender que não compete a nós sermos ansiosos para sermos capacitados, e também não nos compete a preocupação com o tempo e com épocas, mas a capacitação vem do Espírito Santo para testemunhar, e também para nós termos esperança que da mesma forma que Jesus subiu, Ele também voltará. Então assim, para nós concluirmos, ter sonho é bom, é maravilhoso ter sonho, e ter um sonho realizado é também algo fantástico e extraordinário. Nós precisamos também ter esperança, e quando nós vemos a esperança sendo realizada, ela sendo transformada em fatos, é algo ainda mais magnífico de tudo, até chega a ser redundante de tão maravilhoso que deverá ser ter uma esperança realizada. O cristão deve ter uma vida de fé, de esperança e de amor. Os três são importantes, assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São únicos e suficientes para a nossa convicção cristã. Agem em formas diferentes, mas são a mesma pessoa. Nós precisamos então ter a missão concluída. Precisamos concluir a missão de anunciar o Evangelho. Vamos em busca dela até ser realizada, e que em nome de Jesus nós possamos então anunciar a vinda do Senhor Jesus até que realmente Ele retorne. Então assim está esperando só a orientação de Deus Pai para então voltar e vir buscar a sua igreja. Esteja pronto, esteja preparado. Deus subiu, mas Ele voltará. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra, por esse momento. Nós possamos tranquilizar o nosso coração e nos colocar também à sua disposição para sermos ministrados, para sermos transformados, para que nós não andemos em ansiedade, mas que nós possamos aguardar a capacitação do Espírito Santo para sermos suas testemunhas e então assim termos esperança na sua volta. Assim nós oramos e agradecemos pelo poder que há no seu nome, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, que Deus vos abençoe. Se essa palavra falou ao seu coração, você possa compartilhar, você possa também se inscrever aqui no canal da igreja, para que você sempre possa receber mensagem e devocionais. Deus vos abençoe, fique na paz de Jesus e muito obrigado.